Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou fazer esse vídeo aqui corrigindo o teste da revisão 2, o último teste que a gente fez, tá? E eu vou comentar um pouquinho cada questão para quem errou a questão ou ficou com alguma dúvida, olhar esse vídeo e eu tentar responder todas essas dúvidas, tá? Então, na primeira questão ali, pergunta se na primeira lei de Newton temos a condição de que a força resultante que atua nos objetos daí tem essas opções, né? Sempre maior que zero, sempre zero, diferente de zero e menor que zero, né? A resposta certa aqui seria a B, que é sempre zero. E agora eu vou explicar o porquê disso. Vou utilizar o exemplo do slide que eu passei para vocês ali. Aqui a gente tem uma situação, né? Eu coloquei aqui escrito, ó, já vimos casos onde um corpo se move com uma velocidade constante e parado. Vimos também que a força resultante é a soma de todas as forças que atuam sobre o corpo, tá? Então, aqui nesse exemplo, a gente tem um carrinho com algumas coisas dentro aqui e duas pessoas puxando cada uma para um lado, né? Um lado oposto do outro, puxando esse carrinho através de uma corda. Essa pessoa aqui de vermelho, ela está fazendo uma força para a direita de 50 newtons. E essa pessoa aqui de azul, ela está fazendo uma força para a esquerda de 50 newtons. Nesse caso aqui, acontece a primeira lei de Newton, onde a soma dessas forças aqui vai ser uma resultante igual a zero. O que significa tudo isso? A força resultante vai ser a soma, o somatório, né, das forças que atuam nesse corpo. Aqui a gente tem essa força para cá e essa força para cá. Então seria F1 mais F2 igual a o que a gente não sabe ainda. Agora a gente vai ter que analisar os sinais de F1 e de F2. Como uma das forças é oposta à outra, uma delas tem que ter um sinal negativo. Não interessa se for a da direita ou da esquerda. O que vocês forem colocar como sinal negativo, não interessa a ordem aqui, tá? Mas desde que uma delas seja negativa. Então, 50 mais menos 50, que é a força contrária, né? Vai ser igual a zero, porque um é positivo e o outro é negativo. Nesse caso aqui, a gente tem a resultante, né, da primeira lei de Newton, onde a soma dessas forças sempre vai ser zero. Quando for diferente de zero isso aqui, daí vai cair na segunda lei de Newton, que eu já vou explicar, que é a segunda questão, tá? Então, aqui só para ficar bem entendido, por exemplo, se aqui fosse 100 newtons e para lá fosse 100 newtons, a gente só ia substituir aqui os 50 por 100, tá? Vamos então para a segunda questão. A segunda questão pergunta: a segunda lei de Newton possui a condição de que a força resultante em um objeto deverá ser zero ou nula, sempre diferente de zero e igual à massa vezes a aceleração do corpo, sempre igual a zero e igual à massa vezes a aceleração do corpo. Nessa questão aqui, a resposta certa seria a B, porque se fosse zero ou nula, seria a condição da primeira lei de Newton, né, que a gente viu antes. Se a força é diferente de zero, ela vai cair na segunda lei de Newton, que é a condição onde a gente tem que a força vai ser igual à massa vezes a aceleração do corpo. Agora eu vou explicar aqui no slide também que eu forneci para vocês. Na segunda lei de Newton, a gente tem essa condição aqui, ó, onde essas forças aqui, elas são diferentes. Elas não são mais que nem antes iguais, por exemplo, 50 e aqui 50. De um lado a gente tem uma força maior do que o outro. E o que vai acontecer aqui? A nossa força resultante não vai mais ser igual a zero, ela vai ser diferente de zero. Então, o que acontece? É que a gente tem duas pessoas. Desse lado aqui vai ter muito mais força do que esse lado aqui. Então, o que tende a acontecer? O carrinho ele vai ser puxado para cá, ele vai começar a andar. Ele vai iniciar um estado de movimento.
A mesma coisa, para a gente achar a força resultante aqui, a gente pega o 50 mais menos 100. Eu assumi que esse lado aqui é o negativo, tá, gente? Mas se vocês quisessem colocar o 50 como negativo e o 100 como positivo, também não teria problema. Só tem que analisar o resultado final aqui que vai mudar o sinal, tá? 50 menos 100 vai dar menos 50 newtons, ou seja, algo que é diferente de zero, não é mais igual a zero aqui. Se, por exemplo, vocês tivessem colocado aqui menos 50 e aqui mais 100, ia dar o mesmo valor aqui, porém ia ser positivo, né? Porque menos 50 com mais 100 vai dar mais 50, tá? Aí, além disso, a gente viu que a força ela não vai ser igual a zero e essa força vai ser igual à massa do corpo aqui vezes a aceleração que esse corpo vai sofrer. A aceleração nada mais é do que uma variação da velocidade, ou seja, antes o carrinho ele estava com velocidade zero, ele estava parado. Quando ele passou a andar, ele começou a adquirir uma velocidade, passando a ter uma aceleração, tá? Eu botei aqui, nesse caso, o carrinho se moveria para a direita, pois é onde tem a força maior. Sim, ele sempre vai se mover para onde a força for maior. Se tivessem 3 bonequinhos desse lado e 2 aqui, a força ia ser maior para cá, né? Então o carrinho ia andar para a esquerda, mas não é o que está acontecendo aqui nesse exemplo. Agora a gente vai para a questão 3, que é massa E. Aí temos as alternativas aqui. A quantidade de matéria que um corpo possui, medida em metros, m, pode ser talharim, pene ou espaguete. Quem botou isso aqui é muito zoeiro, tá, gente? A quantidade de matéria de um corpo, medida em quilogramas, kg. A quantidade de matéria que um corpo possui, medida em newtons. Gente, a resposta certa aqui é essa alternativa, porque as outras até se assemelham um pouco, ó, a quantidade de matéria que um corpo possui, a quantidade de matéria que um corpo possui, mas a medida está errada. Ó. Aqui fala que é medida em metros. Metros não é medida de massa, é medida de distância, né? E aqui é medida em newtons. Newton não é medida de massa, é medida de força, tá? Então a medida de massa sempre vai ser em quilogramas, gramas, miligramas. A gente vai ver depois os submúltiplos dessa unidade aqui, tá? A aceleração, que é a questão... Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. A questão 4, então, pergunta o que é a aceleração de um corpo. Daí tem aqui, quando há mudança de posição em um corpo, é quando há mudança na velocidade do seu corpo e é medida em metros por segundo ao quadrado. Quando há mudança na massa desse corpo e é medida em metros por segundo ao quadrado. É quando há mudança na força desse corpo e é medida em newton. A alternativa certa, né, aqui nesse caso, seria a B. Por quê? Quando tem mudança de posição, é a velocidade, né? A velocidade é a mudança da posição de um corpo num tempo. A mudança da velocidade num tempo vai nos dar a aceleração, tá? E aqui a mudança de massa também não tem nada a ver e mudança de força também não. A próxima questão, então, é para observar essa imagem aqui aí e responder, né? Qual vai ser a aceleração do conjunto caixa, homem e menina? Porque aqui a gente tem 3 massas, né? Um em cima da outra e um bonequinho empurrando com uma força para lá, que é a força aplicada, né? De 396 newtons. Então quer saber a aceleração do conjunto, ou seja, de todo esse corpo aqui que a gente vai considerar como se fosse um só, com essa força aplicada, tá? Vamos lá então, vamos calcular a aceleração desse conjunto aí. Para a gente fazer isso, a gente tem que usar a nossa fórmula, aquela F igual a ma, né? Aonde a nossa força a gente tem aqui,
que é 396 newtons, né? A nossa massa vai ser o quê? Vai ser a massa da menina, mais a massa do homem, mais a massa da caixa aqui embaixo, tá? Essa vai ser a nossa massa, porque a gente quer ver a aceleração desse conjunto inteiro aqui. Aí, a gente substituindo aqui os valores, a gente vai achar a massa, né? Então, 40 kg da menina, 80 kg do homem e 50 kg da caixa. Vai dar 170 somando isso aqui. A aceleração é o que a gente quer descobrir. Agora, o que a gente faz? A gente pega todas essas informações aqui, a força e a massa, e a gente vai substituir nessa equação. Ficando desse jeito, 396 igual a 170, que é a massa, vezes a aceleração, que é o que a gente quer descobrir. Só que aí tem o seguinte, a gente tem a aceleração multiplicado por 170. E a gente não quer esse 170 aqui, a gente quer descobrir a nossa aceleração. Para isso, ela tem que ficar sozinha desse lado da igualdade, tá? Então, agora eu vou explicar um truque aqui para vocês de como é que eu faço para tirar esse 170 de forma com que esse A fique isolado, ou seja, ele vai ficar sozinho aqui. É isso que a gente diz quando a gente quer isolar alguma coisa, tá? Então, o que acontece? Se eu pegar esse 170 e dividir ele por 170, eu vou conseguir cortar ele aqui desse lado da equação. Só que tem um porém. Tudo que eu fizer deste lado da equação aqui, eu tenho que fazer lá do outro lado também, porque é isso que significa esse nosso sinal de igualdade aqui. Significa que todo o processo que eu fizer aqui, eu tenho que fazer lá também, porque esse lado tem que ser igual a esse. Então, se eu dividir esse lado aqui da equação por 170, né, para cortar esse 170 daqui, lá do outro lado eu também vou ter que dividir por 170. Então, cortando esse 170 com esse 170 aqui, a gente vai deixar o nosso A sozinho, lá do outro lado. Só que vocês notaram que aqui do outro lado ficou 396 dividido por 170. Que é o mesmo que eu poderia dizer para vocês, aqui ele está multiplicando, passa lá para o outro lado dividindo. Só que eu percebo que às vezes vocês se atrapalham em fazer isso, então eu prefiro explicar dessa maneira aqui, ó. Vocês vão dividir os dois lados da equação por um número aqui que corte com esse número aqui de cima. Daí vocês não vão ter erro, entende? Não vão se atrapalhar nunca fazendo isso aqui. Então, se a gente agora, basta a gente dividir o 396 por 170, a gente vai encontrar a nossa aceleração. Dividindo 396 por 170, a gente tem 2,32 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa aceleração, que é a alternativa C aqui, né? 2,3 metros por segundo ao quadrado. A próxima questão. Observe a imagem abaixo e descubra a massa da caixa, sabendo que a massa do balde é de 50 kg, tá? Então, aqui é uma questão diferente da anterior, tá? Aqui a gente vai ter que descobrir a massa desse balde aqui, sabendo... a massa da caixa, sabendo que a massa do balde é 50 kg. Então, tá, gente, a gente vai usar a mesma equação de antes, que é a da força igual a massa vezes a aceleração. A nossa força sendo 300 newtons, né? A força aplicada por esse bonequinho aqui. A nossa massa vai ser a massa do balde e mais a massa da caixa, tá? A gente sabe que a massa do balde é 50 kg, mas a massa da caixa a gente não sabe ainda, então a gente deixa assim, tá? A nossa aceleração vai ser 2 metros por segundo, que é o que está escrito aqui, ó, 2 metros por segundo, tá? Ele dá a aceleração ali. Então tá, então vamos substituir os valores aqui nessa fórmula. A força é 300, igual a nossa massa vai ser o 50, mais a massa da caixa, que a gente não sabe, é o que a gente quer descobrir. Eu botei MC aqui, tá, gente?
vezes a aceleração, que é 2. Beleza, agora a gente tem esse 2 aqui multiplicando todo esse parênteses, porque a gente não tem como resolver esse parênteses primeiro, porque a gente tem aqui um número e aqui a coisa que a gente quer descobrir, tá? Então, a gente não tem como somar 50 com MC. O que a gente pode fazer? A gente vai fazer aquela regra do chuveirinho, como falam na matemática, pelo menos no meu tempo falava, não sei se para vocês falaram isso. Mas a regra do chuveirinho é tu pegar esse 2 e ele vai multiplicar esse daqui e esse daqui, ó. Daí a gente representa por essas setinhas aqui, como se fosse um chuveirinho isso aqui, tá? Então, o 2 vai multiplicar o MC e vai multiplicar o 50. Vai ficar da seguinte forma: 300 igual a 2 vezes 50 mais 2 vezes MC, tá? 2 vezes 50 é 100 e 2 vezes MC é 2MC. Beleza. Agora a gente tem esse 100 aqui, que a gente pode passar ele lá para o outro lado, trocando o sinal dele, né? Aqui ele é positivo. Para o outro lado ele vai passar sendo negativo, igual a 2MC. 300 menos 100 é 200, igual a 2MC. De novo a gente vai fazer aquela regrinha do se eu tenho um número multiplicando a coisa que eu quero descobrir, para tirar ele daqui, eu vou dividir ele por quem? Por ele mesmo, né? Porque eu consigo cortar o 2 por 2. Então, só que aí tudo que eu fizer deste lado aqui eu tenho que fazer lá. Então, se aqui eu vou dividir por 2, lá também eu vou. Aí vai ficar o seguinte, vai ficar 200 dividido por 2, que vai nos dar 100 quilogramas. E aqui 2 dividido por 2 a gente corta, né? E fica o MC. Então, a massa da caixa é 100 quilogramas. E a nossa alternativa B aqui, tá? Agora vamos para a penúltima questão, né? É a penúltima questão. Sendo a massa da caixa e a aceleração aqui embaixo, né? A massa da caixa 50 e a aceleração 4,58 metros por segundo ao quadrado. Que força que o boneco está fazendo aqui nessa caixa, tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa das outras questões feitas antes. Então tá, gente. Vamos usar também de novo a mesma equação, F igual a ma. A força é o que a gente quer descobrir. A massa vai ser os 50 quilos. A aceleração é 4,58 metros por segundo ao quadrado. A gente substitui na fórmula os valores. Essa daqui é bem simples, tá, gente? É só colocar a massa, que é 50, vezes a aceleração, que é 4,58, multiplicando 229 newtons, que é a alternativa B lá da nossa questão. E a última, gente, é essa daqui, ó. Aqui a gente tem um cabo de guerra, para ver quem conseguiria puxar, né, esse carrinho aqui e qual direção seria. Aí pergunta ali, qual a força resultante e para que lado vai andar esse carrinho? Nesse caso, a gente tem a segunda ou a primeira lei de Newton, né? Como eu já havia comentado lá da primeira e da segunda questão. Como aqui a gente vai ter uma força resultante diferente de zero, por quê? Porque essa força é diferente dessa, né? Se a gente for somar essas duas forças, vamos assumir que esse lado aqui é o positivo e esse lado aqui vai ser o negativo, tá? Então, quando a gente for somar essas forças, eu vou ter 200 menos 100. 200 menos 100 é 100 newtons, né? Essa é a nossa força resultante. Então, seria uma dessas duas alternativas aqui. E a outra pergunta é, qual vai ser, para onde que vai andar o carrinho? Vai andar para o lado onde a força é maior aqui, né? Que seria o lado esquerdo. Aqui não está escrito nas alternativas, mas enfim. Aí a gente tem a segunda e a primeira lei de Newton. A segunda, né? Porque na primeira lei de Newton sempre a força resultante vai ser igual a zero. E na segunda vai ser diferente de zero e igual a força e igual a massa vezes a aceleração, tá? Então seria esta alternativa aqui a correta.
Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, comentando essas questões aqui. E caso vocês tenham alguma dúvida ainda, vocês procurem lá no grupo do Whats, sempre me perguntar, tá? Que assim que eu ler, eu vou responder e ajudar vocês, tá bom? Daí quando eu postar um próximo vídeo, eu vou avisar vocês. Um abração.